Boa tarde a todos. E seguindo aí na linha do tempo, nós vamos então agora lá para o século XVII falarmos um pouquinho sobre Comênios. Pode seguir. Então, Jan Amos Komensky é o nome original de Comênios. Ele nasceu em 1592 na cidade de Uresk, Nivnitz, na Morávia, na região central da Europa, atualmente na República Tcheca. Hoje corresponde à República Tcheca, a cidade e o país de origem de nascimento de Comênios. Comênios teve uma vida muito adversa. Ele perde os pais muito cedo, ele vence dificuldades, ele é criado por familiares e ele acaba estudando muito pouco enquanto jovem. Ele é escolarizado sim, mas não de um modo muito extenso, muito profundo. Ao decorrer da sua vida, ele se casa, constitui família, depois ele perde a primeira esposa e os filhos, em vista de doenças, em vista de dificuldades na questão da saúde da época. Ele reconstitui a sua vida afetiva, se casa novamente e acaba perdendo de novo a esposa. Ele teve um terceiro casamento, uma terceira relação afetiva. Comênios também viveu numa época de muitos conflitos, de muitas guerras, de muitas dificuldades na Europa Central. Ele migra a diversos países, ele vai se fixando, vai trabalhando nos mais diferentes países. Desenvolve um trabalho sempre muito interessante por onde ele passa. Pode seguir. E Comênios é considerado, teve uma vida longa, Ele nasceu em 1592 e morreu em 1670 com 78 anos. Então é uma personalidade longeva e pôde trabalhar e desenvolver muitas coisas ao longo de sua vida. Considerado um visionário, um ousado para a sua época, ele, dentro do contexto do século XVII, propunha e tinha como objetivo ensinar tudo a todos. Esse era o grande ideal da sua proposta, da sua meta, da sua vida. Era um bibliofílico e um grafomaníaco. Nós conhecemos algumas obras dele atualmente, e fundamentalmente Didática Magna, mas ele teve mais de 200 publicações ao longo de sua vida. No contexto do século XVII, este é um trabalho de grande expressão e de grande importância. Pelas suas atitudes, pelos seus escritos, pelas suas posturas, pelo enfrentamento das problemáticas de saúde, de guerras, pelos problemas políticos, a gente pode dizer que ele tinha uma consciência aberta ao universalismo dentro das possibilidades que ele tinha naquele período. Itinerante, passou por muitas guerras e por muitos países. Então, uma questão importante de Comênios é ressaltar esse aspecto de uma consciência adiante do seu tempo na época em que ele viveu. Pode passar. Os autores da história da pedagogia o caracterizam como o pai da pedagogia moderna, como aquele que produziu talvez as obras, os pensamentos e as ideias mais importantes nesse contexto. E há uma unanimidade entre os pesquisadores que Didática Magna é a obra mais importante de Comênios, a mais lida, a mais conhecida, considerada sua obra-prima, que se tornou, não no século XVII, mas posteriormente, um clássico da literatura pedagógica. Mas Comênios também produziu algumas outras obras importantes, como O Labirinto do Mundo, O Guia da Escola Materna, A Porta Aberta das Línguas, O Novíssimo Método das Línguas, O Mundo Ilustrado e A Consulta Universal sobre o Melhoramento dos Negócios, além de O Anjo da Paz e A Única Coisa Necessária. E além de outros escritos menores, artigos e publicações
de menor alcance. Pode passar. Comênios, como muitos grandes pensadores, não são reconhecidos na sua época, no momento em que suas obras são publicadas ou são tornadas conhecidas. Então, a gente pode dizer que o século XVII representa o nascimento da pedagogia moderna a partir do pensamento de Comênios, a partir daquilo que ele publica na Didática Magna, fundamentalmente. O século XVIII é considerado o século do esquecimento. Comênios é esquecido no século XVIII. No século XIX, ele é reabilitado, considerado um clássico da pedagogia moderna. E no século XX, eu acho que, de certa forma, a concretização da utopia comeniana, que é a universalidade do conhecimento. Pelo menos nos países desenvolvidos e em muitos outros, em termos da educação básica, essa meta, essa expectativa de Comênios, ela se realizou. Inclusive, vamos dizer assim, no Brasil, no século XX, na virada para o século XXI, essa expectativa de Comênios se aproxima muito de 100% da escolarização básica, das pessoas da idade da escolarização básica terem acesso à escola. Então, algumas falas que se dizia em torno dessa questão do Comênio ter sido esquecido. Por exemplo, Friedrich Ebbe, ele coloca no livro dele uma expressão assim, ó: nenhum dos grandes educadores é tão merecidamente admirado e tão pouco criticado hoje. Essa citação está no livro do Friedrich Ebbe, não é dele, é de um outro autor, e o livro do Ebbe é de 1999. Então é bem interessante perceber que se reconhece só mais tarde a importância das propostas e das ideias de Comênios. E Leibniz também fala uma questão bem interessante. Chegará o tempo, Comênios, quando as multidões de gente boa honrarão o sonho das suas esperanças e aquilo que você fez. E Leibniz, olha, ele é contemporâneo de Comênios, ele é do século XVII e dessoma lá no século XVIII. Então, tanto lá na época de Comênios, como mais atualmente, há esse reconhecimento do valor da obra que ele fez naquele contexto. Agora, nós vamos ressaltar em Comênios a Didática Magna. Mas eu queria fazer uma retomada um pouquinho histórica, no sentido de dizer que a Didática Magna não foi o primeiro tratado de obra didática que se tem conhecimento na história da pedagogia. Por exemplo, Erudito Didascalico do Hugo de São Vítor é de 1096, no século XII, e é considerada a primeira obra de didática que surgiu na história da pedagogia. E esse livro está esgotado na editora Vozes, mas ele foi republicado recentemente. Então, é um livro que reporta a primeira obra didática de que se tem registro. A segunda, The Disciplines, de Jean-Louis Vives, que é do século XVI. Interessante que Comênios, na sua obra, na Didática Magna, ele cita o Vives. Nós temos depois a Ratio Studiorum, que é o plano pedagógico dos jesuítas, que ele começou a ser escrito em 1491, mas ele é efetivamente finalizado em 1599. Ele teve muitas idas e vindas. E ele também é considerado uma obra didática, um plano didático interessante na história da pedagogia. Depois nós temos Aporian Didactic Princípio, de Wolfgang Ratke, e publicada também no século XVI. Ratke é um pedagogo alemão, que se dedica também a melhorar a qualidade dos estudos, a melhorar a qualidade das escolas e a oferecer aos professores recursos, sugestões, metodologias para desenvolver um trabalho melhor na qualidade de professor. Então, Ratke tem alguns livros publicados pela editora Autores Associados que a gente pode acessar
agora para entender as suas obras, as suas ideias, e são publicações bem recentes. E nós chegamos finalmente também no século XVII com a publicação da Didática Magna. Então, outro autor que Comênios cita é o próprio Ratke, que o antecedeu. Só para ter essa panorâmica de que a Didática Magna é a obra por excelência no século XVII, mas não é necessariamente ao longo da história a primeira obra de didática que foi publicada. Ok? Para também ter uma ideia da linha filosófica e teórica que orientou essas obras didáticas que foram publicadas. Então, se a gente olhar, por exemplo, para Hugo de São Vítor, ele era um religioso, né? Ele se orienta por Platão, Agostinho e Hugo de São Vítor. Então, essa seria a linha teórica do primeiro escrito de didática. Se nós olharmos para o Vives, nós vamos perceber que ele se orienta por Aristóteles, por Erasmo e por Thomas More. Então, nós temos uma outra linha. Lutero, Bacon e Ratke. A Ratio Studiorum, então, é o pensamento da Igreja Católica medieval. E Comênios, Lutero, Bacon e Ratke. E vale ressaltar, Lutero é um pastor da Igreja Protestante. Os aportes teóricos do pensamento de Comênios. Então, a fundamentação do pensamento é de ordem teológica cristã e baseado em princípios filosóficos de natureza essencialista e racionalista. A primeira parte da Didática Magna, até o capítulo 6, ele expressa com clareza todos os seus fundamentos teológicos e filosóficos da educação. E ressalta, né, o homem é a imagem de Deus. Então, nós estamos numa época em que o Renascimento e o humanismo já aconteceram, que, de certa forma, a razão humana começa a se sobrepor, porém, nós temos um Comênios que ainda escreve que o homem é imagem de Deus. E nessa parte, Comênios revela todo o seu alinhamento com a filosofia da essência. E ele leva em consideração, sim, os princípios criacionistas na ideia de mundo e de homem. O mundo é o espelho visível do Deus invisível. São algumas questões citadas na própria Didática Magna. A ordem do universo como paradigma para a educação. E também há algumas outras questões na parte da obra em que ele se dedica aos fundamentos para ensinar, em que ele se revela muito mais na questão do método. Então ele foge um pouquinho, ele se aproxima de Bacon e do empirismo, porque ele estabelece muitas relações com a natureza, ele considera a natureza como base para o processo de aprendizagem e ele estabelece um processo de aprendizagem que vai do simples para o complexo, do fácil para o difícil, do concreto para o abstrato. Então isso ele foge um pouco, quebra, ou entra num outro paradigma quando ele fala especificamente dos métodos e da forma de organização e de execução da educação. Ok? Para Comênios, o estudo deve imprimir o conhecimento. Isso está também na Didática Magna. Nos ouvidos, para que o aluno lembre da explicação do professor. Nos olhos, para ele lembrar daquilo que ele viu. Na memória, para reter as informações recebidas. E na inteligência, para ser capaz de usar aquilo que ele aprendeu. Então, aqui ele revela um pouco, uma certa diferença em relação ao modelo pedagógico produzido pela Igreja Católica ao longo do tempo, na história da pedagogia. Ok? Próximo. E alguns objetivos que ele tinha. Comênios era um educador da Europa Central, e de países nos quais havia se instalado a reforma protestante. Ele tinha um ideal muito amplo e ele trabalha num contexto específico do Renascimento e da reforma da Igreja. Ele já é um filiado à nova Igreja Protestante. E sua meta é ambiciosa.
para a época, é desenvolver uma didática através da qual ele pudesse ensinar todo o conhecimento a todas as pessoas. E quando ele fala todas as pessoas, ele pensa na universalidade, efetivamente, da escola e da educação. E também nessas ideias, ele se apoia na questão religiosa com muita força. E ele buscava uma reforma radical do conhecimento humano e da educação, unidos e sistematizados através de uma didática que pudesse ser universal e ensinar de um modo geral a todos. Para Comênios, a educação deveria cumprir algumas finalidades, como, por exemplo, formar um bom cristão, que ele deveria ser sábio, mas ele deveria também ter fé, ele deveria manifestar essa fé. Então, ele é ainda um educador dentro de um paradigma que a sociedade tenta alterar, mas ele reforça. O objetivo também era que os alunos terminem todo o curso geral dos estudos e saíssem dali capazes de trabalhar e de interagir com o mundo material, com o mundo de sua época, verdadeiramente instruídos e verdadeiramente preparados. Okay? Falar rapidamente do ideal pansófico de Comênios, a ideia de uma universalidade do saber estendido a todos, é um desejo que ele tinha muito forte de escolarizar toda a sociedade, todas as pessoas naquele momento. O homem, portanto, não se realiza, segundo ele, se ele não tiver o uso da razão e se ele não puder exercitar a sua fé. E o homem sem educação não cumpre o seu destino aqui na Terra, onde ele foi posto para depois poder retornar a uma outra vida, numa outra condição melhor, que é aquela que ele se encontra nesse momento. Aqui. Próximo ponto. Pansofia, saber universal, filosofia cristã de educação holística. Sintetiza todas as fontes do conhecimento na ciência, na moral e na fé. E ele também tem uma visão, ele visa a panformação da juventude, cultos éticos piedosos, pan-harmonia, ou seja, a base teórica da pansofia, e o princípio de que todas as coisas criadas possuem uma associação interior entre si, podendo ser acomodadas num sistema comum de conhecimento. Ou seja, isso seria a base da pansofia e da pan-harmonia. É possível ensinar tudo a todos através de uma didática única e universal, porque existem alguns princípios básicos no conhecimento que conseguem efetivamente unificar todo o processo. E essa seria a base de defesa que ele faz de uma didática universal e de poder ensinar tudo a todos. Ok? Ensinar tudo a todos. Educação universal consiste em preparar todos para a plenitude humana e tudo que é possível para o maior esplendor do homem e a imagem de Deus. Isso ele reforça permanentemente na didática magna. O objetivo é iluminar todos os homens com a verdadeira sabedoria para organizar uma perfeita administração civil, uma sociedade perfeitamente organizada. Bases dessas afirmações, na compreensão de que todo o real é racional, portanto, todo o real é cognoscível e que nada nesse mundo está vedado à inteligência humana. É possível aprender todas as coisas. E o fim seria sempre o mesmo, a sabedoria, a moral e a perfeição. E todos os homens são dotados da mesma natureza que é a natureza humana, apesar de terem inteligências diferentes. Portanto, a possibilidade de todos aprenderem tudo. Ele, claro, abre exceções. Na didática magna a gente percebe isso quando ele se refere a pessoas ou a indivíduos com dificuldades mentais, com problemas mentais ou com uma deficiência efetivamente comprovada. Então, haveria que se buscar
algumas alternativas e algumas outras estratégias. Mas o princípio básico é que é possível aprender todas as coisas que estão à disposição. A didática é ao mesmo tempo processo e tratado, é tanto o ato de ensinar como a arte de ensinar. Então a didática, e ela se daria a partir de alguns princípios que nós poderíamos desenvolver aqui. Como seria a escola proposta por Comênios a partir da didática magna? Então, algumas características: naturalidade e ordem, democracia, enfoque psicológico, porque ele considera muito a questão do interesse, do desejo, da motivação das crianças. Gradualmente, não se faz as coisas de uma hora para outra, se ensina primeiro o mais simples, depois o mais complexo e se vai avançando nesse processo todo. Realista, voltado à vivência do aluno, fácil e prazeroso e, acima de tudo, sem violência. Uma escola que tem características bem diferentes da que vinha sendo executada, na qual os castigos físicos eram, inclusive, considerados necessários e utilizados sempre que isso fosse previsto. Só para finalizar, Comênios defende a ideia de que a aprendizagem inicia pelos sentidos, pois as impressões sensoriais obtidas através das experiências com os objetos seriam internalizados e mais tarde a mente poderia trabalhar sobre essas questões. Isso me parece uma aproximação com aquilo que Locke coloca posteriormente, através da sua teoria do entendimento humano, de como funciona a mente humana. Então, o conhecimento para Comênios também chegava pelos sentidos, esse conhecimento era possível, era interessante, e mais tarde, através da razão, do raciocínio, é possível avançar e construir novas aprendizagens. Método didático constitui-se basicamente de 3 elementos: compreensão, retenção e práticas. E através delas se pode chegar a 3 qualidades fundamentais: erudição, virtude e religião, as quais correspondem às 3 faculdades que é preciso adquirir: intelecto, vontade e memória. Ok, passamos.